Olá, boa tarde. Boa tarde. Fim de feriado violento no trânsito. 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas num acidente entre uma van e uma carreta em Minas. Em São Paulo, um carro se parte ao meio depois de bater num poste. Rio de Janeiro. A polícia investiga mais uma morte depois de um procedimento estético. A Turquia faz buscas no consulado da Arábia Saudita para investigar o desaparecimento de um jornalista. A ONU alerta. O Iêmen está à beira da pior crise de fome no mundo em 100 anos. A Europa sofre com inundações e a passagem de um furacão. O Palácio de Kensington anuncia que Meghan Markle está grávida do primeiro filho. A habilidade de um piloto durante um pouso dramático na Inglaterra. E aqui no Brasil, um surfista salva um filhote de baleia preso numa rede de pesca. O Jornal Hoje está começando. Uma pesquisa feita em 120 municípios do Brasil revelou um hábito preocupante dos brasileiros. Quase metade toma remédios sem prescrição médica. Veja na reportagem de Aline Oliveira, de Fortaleza. Basta sentir uma dor de cabeça, um mal-estar e muita gente corre para o lugar errado. Tomo um remedinho e deito um pouco. Quando eu sinto dor de cabeça, eu tomo um comprimidozinho mesmo e de boa. Ir à farmácia antes de procurar um médico é um costume para 40% dos brasileiros. A automedicação foi o tema de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas em 120 municípios de todo o Brasil. É um alerta, para que tenha cuidado. O medicamento tem realmente a sua indicação, tem o seu uso indicado, direcionado corretamente, a forma correta, mas todo medicamento pode trazer sim uma possível toxicidade. A Winnie usava remédio para quase tudo sem consultar um especialista, até o dia em que tomou um susto ao repetir um medicamento prescrito para ela no passado. De repente, minha mão começa a tremer, o meu corpo começa a tremer, me dá uma falta de ar mais do que eu já estava e o coração acelerou. No hospital, o médico confirmou a causa dos sintomas. Realmente examinou, mas disse é do remédio. Recomendou, parar imediatamente, claro, não usar mais, pelo menos naquele momento, e me confirmou que também foi a dose. Os pesquisadores também questionaram os entrevistados sobre um outro hábito bem ruim dos brasileiros: buscar na internet um diagnóstico e indicações do que tomar. Eles descobriram que a automedicação é bem mais comum entre as pessoas com mais instrução, ou seja, quem tem nível superior toma mais remédios por conta própria do que os que têm apenas o ensino fundamental. Mas qualquer medicamento pode fazer mal, mesmo os que parecem simples. A coisa é você fazer de acordo com a prescrição médica, Foi feito um estudo para saber o que é que fazia bem e o que é que não fazia bem para o organismo. 100% dos medicamentos podem fazer mal se não tomados de forma correta. Historiadores acreditam que estão no caminho certo para comprovar o lugar da chegada dos primeiros judeus a Salvador. A pesquisa começou com a descoberta de uma antiga peça doméstica. A reportagem é de Eduardo Oliveira. A banheira foi descoberta há 10 anos nesse hotel, que funciona no casarão do século XVII, ao lado de uma das mais antigas igrejas do Brasil. O gerente do lugar diz que foi um judeu ortodoxo quem primeiro levantou a hipótese de que aquela banheira poderia ser, na verdade, uma mikve, usada em rituais sagrados do judaísmo. Eu não sabia o que era mikve, mas isso, na realidade, batia com as informações de que tinha muitos cristãos novos aqui na região do centro histórico, na realidade na Bahia, no Nordeste. Os cristãos novos eram judeus convertidos à força ao cristianismo no século XV. O judaísmo era proibido pela Igreja Católica, inclusive a prática dos banhos sagrados realizados na mikve. Tem a função de purificação para a mulher, de um lado, para conversões, de alguma forma, se usa a mikve, tem que tomar esse banho ritual. Há alguns anos, um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Bahia e também da USP começou a estudar a banheira. Algumas descobertas chamam a atenção e despertam ainda mais a curiosidade.
Como, por exemplo, o uso desse tanque para captar água da chuva, ou seja, água pura, como determina a tradição judaica. Toda a dimensão, volumetria, profundidade, queda d'água, tudo indica que aquilo é uma mikve. Mas para ser uma mikve, ela teria que ter o uso religioso, né, o ritualístico, e isso a gente não sabe se teve ou se não teve. Para deixar tudo ainda mais misterioso, os historiadores descobriram um processo aberto naquela época pela igreja contra um português que morou aqui nessa região, bem próximo ao casarão. Segundo o processo, esse português ensinava a uma mulher práticas religiosas judaicas, inclusive o famoso banho ritual, que acontecia numa mikve. Se for confirmado que aquela banheira é uma mikve, o estudo sobre a presença judaica no país ganha um novo sentido. O vestígio material mais antigo seria esse, caso a gente comprove, com bases arqueológicas e históricas, que aquele equipamento é de fato uma mikve judaica. Mais de 5 milhões de brasileiros têm algum tipo de limitação auditiva. Mas um implante está ajudando essas pessoas a escutar de novo ou até pela primeira vez. A reportagem é de Mauro Anchieta. O gingado da capoeira é novidade para ele, assim como a maioria dos sons. Eduardo ouvia muito mal até 3 anos atrás, quando fez o implante coclear. Hoje, até o convívio com os colegas da escola é diferente. Melhorou depois da cirurgia. A comunicação da palavra foi melhor. A cirurgia que fez do Eduardo um menino muito mais feliz e esperto está ao alcance de qualquer brasileiro deficiente auditivo apto ao procedimento. O Sistema Único de Saúde oferece o implante coclear em vários hospitais especializados. O Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, é o único da Bahia que faz a cirurgia. Os médicos implantam um receptor na cabeça do paciente e um eletrodo é colocado na cóclea, parte do ouvido interno em forma de caracol, que transforma os sons em impulsos elétricos e manda para o cérebro. O hospital é credenciado para fazer até 96 implantes por ano, mas nunca atinge esse número. É a falta de informação, tanto dos colegas médicos quanto da própria população. Dona Filomena ficou surda aos 18 anos e só aos 53 fez o implante. O tempo em que ela só entendia os filhos por leitura labial virou lembrança. A vida começou outra vez. É muita emoção. Nossa, não tem palavra para me falar, não. O implante só é indicado para crianças de até 5 anos e, a partir dessa idade, apenas para os surdos que conseguem falar. A seguir, a investigação de um assassinato à luz do dia na Grande São Paulo. E mais uma mulher morre no Rio depois de um procedimento estético. A gente volta já. A polícia está tentando identificar 2 bandidos que mataram um rapaz em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ele e a namorada tinham almoçado na casa dela e estavam indo a pé para a casa dele quando o crime aconteceu. Veja na reportagem de Renata Ribeiro. A gente vê o Rafael com a namorada dobrando a esquina da rua onde seria assassinado e vê uma tradução para o que é violência. Quando menos de 30 segundos separam a vida da morte de um jovem de 22 anos. Em Osasco, na Grande São Paulo, o bandido da garupa anuncia o assalto. Rafael levanta o braço, o ladrão atira e ele acaba no chão. Os bandidos pegam o celular e a bolsa e, antes de fugir, atiram de novo e de novo. Fica o Rafael caído e o desespero da namorada. A primeira do Rafael, que também era o primeiro namorado dela. Eles planejavam casar em setembro do ano que vem, mas o destino do casal foi outro. Naquela esquina, cruzou o caminho deles a moto com os criminosos. Eles sempre faziam esse trajeto juntos. Rafael foi socorrido, levado para o hospital, mas não dava mais tempo. No Instituto Médico Legal, só o primo tinha condição de falar. A família está bem abalada, porque a gente assiste isso quase todo dia na TV, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Infelizmente, Deus sabe o que faz.
Deus conforta também na hora que tem que confortar, então a gente tem que acreditar nisso, né? E tocar nossa vida, né? Infelizmente. A rua é ponto perigoso de Osasco. As câmeras nas casas são uma tentativa dos moradores aumentarem a segurança. Não é a primeira vez que a vizinhança vê um jovem morrer ali. Eu já perdi um filho faz 13 anos. Ele estava com a moto, os caras chegou e escolheu a moto dele. E ele reagiu. Estou sentindo a mesma dor da mãe lá, já chorei muito. A polícia não tem pista dos criminosos. Um deles, o que atira, estava com o visor do capacete levantado. Mas a única testemunha do crime, a namorada, disse para os investigadores que não tem a menor condição de reconhecer os homens que mataram Rafael. Uma empresária morreu dias depois de passar por um procedimento estético para aumentar os glúteos no Rio. A polícia está investigando o caso. A reportagem é do Paulo Mário Martins. Fernanda de Assis tinha 29 anos e era uma mulher vaidosa. Empresária, transformou uma laje num espaço de bronzeamento. Num vídeo postado na internet, o namorado dela disse que era a segunda vez que Fernanda fazia um procedimento estético no bumbum. Mas agora, dias depois de aumentar os glúteos, passou mal. No primeiro dia, gente, ó, que maravilha. Já no segundo dia, Fernanda tinha uma ferida desse tamanho, gente. Na quinta-feira, ele levou a namorada para o Hospital Albert Schweitzer, na zona oeste do Rio. Ela estava com dificuldade respiratória e lesões no bumbum. No sábado, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O namorado de Fernanda contou que a pessoa responsável pelo procedimento estético ofereceu a ele dinheiro em troca do silêncio. A mulher que fez me liga chorando, pedindo para não falar que foi ela que fez. Vai me ajudar de qualquer forma. Hoje, Alex Fernando foi a essa delegacia com a família de Fernanda registrar a morte da namorada. Antes mesmo da família procurar a polícia, os agentes já tinham começado a investigação. Os policiais descobriram que a empresária não foi atendida numa clínica ou num hospital. O preenchimento nos glúteos foi feito na casa de Fernanda. A mulher responsável pelo procedimento estético não é médica e já foi identificada, mas a polícia não divulgou o nome dela. Nos últimos meses, vários casos como o de Fernanda vieram à tona no Rio. Em julho, a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, morreu depois de fazer uma cirurgia com o médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum. Ele está preso. No mesmo mês, uma falsa médica conhecida como Pati Bumbum foi presa por aplicar silicone industrial em clientes. O namorado de Fernanda, morta nesse fim de semana, fez um desabafo. Vocês mulheres que têm essa certa vaidade, gente, tem um preço a ser pago. A Fernanda pagou com a vida. Um acidente entre uma van e um caminhão em Minas Gerais deixou 6 pessoas mortas, todas da mesma família. Outras 9 ficaram feridas. A reportagem é de Aline Aguiar. O acidente foi às 5h30 da manhã. A van ia em direção a Santa Bárbara do Leste e levava uma família que voltava de uma festa de aniversário no Distrito Federal. O homem e 5 mulheres que morreram e outras 9 pessoas que foram socorridas estavam na van. O motorista foi levado de helicóptero para um hospital em Belo Horizonte em estado grave. A batida foi na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, região central do estado. A van seguia em direção à Vitória e, segundo testemunhas, invadiu a pista contrária, batendo de frente com a carreta. Com o impacto, o caminhão saiu da pista. No ponto do acidente, quem segue para o leste de Minas e Espírito Santo não pode fazer ultrapassagem. É um longo trecho de faixa contínua. Nas estradas federais do país, de quinta a domingo, foram 193 acidentes com 55 mortes. A imprudência dos motoristas foi uma das principais causas. Nas estradas não é difícil encontrar situações de perigo. Desde sexta-feira, quando começou a operação, até hoje, foram registradas mais de 3.000 ultrapassagens irregulares. O problema é que está muito perigoso, né? Tem rolando algumas atitudes meio imprudentes dos motoristas. É importante chegar bem e com prudência. Em São Paulo, 3 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um outro acidente. O carro atingiu um poste de madrugada. 2 homens e uma mulher morreram na hora. Uma 4ª pessoa foi socorrida com vida e está internada em estado grave. O velocímetro ficou travado em quase 200 km por hora. A suspeita da polícia é de que o carro tenha sido roubado.
Apenas uma das vítimas foi identificada até agora. As outras não tinham documentos. 500 pesquisadores de 24 instituições começaram um estudo para avaliar a extensão dos danos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco. O maior desastre ambiental da história do Brasil completa 3 anos no mês que vem. A reportagem é do Mário Bonella. O caranguejo é capturado no mangue. Depois, os biólogos retiram partes do corpo do animal e congelam em nitrogênio líquido. O material será levado para análises em laboratórios. O principal benefício é a liberação da pesca, porque se for constatado que o ambiente está limpo, provavelmente os tomadores de decisão aqui do estado do Espírito Santo vão liberar a pesca. No mangue também tem gente pesquisando o tamanho das árvores e as folhas. Nós vamos ter também equipamentos dentro das áreas de mangue que vão fazer o controle da inundação desse manguezal, onde nós possamos então compreender se há a contaminação dos metais e até onde essas contaminações podem chegar. Dentro do rio, o biólogo arma redes de pesca. Os peixes também serão analisados em laboratório. Nesse canal mais estreito aqui do Rio Doce, nós encontramos outros pesquisadores que também usam rede. Mas não é para pegar peixe, não. Olha aqui onde é que fica a rede. No alto, entre as árvores. São redes para capturar pássaros que vivem perto do rio, do mangue e do mar. Retiram penas e sangue. E depois as aves são soltas. Aves que comem só peixes, aves que comem invertebrados, pequenos vertebrados. Então, esse tipo de amostragem que nós buscamos. Essas amostras, como vão estar sendo depositadas em coleções, vão estar fomentando estudos futuros também. Geólogos, biólogos, veterinários, oceanógrafos, pesquisadores de 24 instituições do país participam desse trabalho que percorre todo o trecho do Rio Doce, no Espírito Santo. Aqui no litoral, o trabalho é realizado ao sul da Foz do Rio e também ao norte, do lado de lá, até chegar à Bahia. A Universidade Federal do Espírito Santo é quem coordena toda a pesquisa. O investimento é de 120 milhões de reais. Esse dinheiro veio da Fundação Renova, que foi criada para reparar os danos provocados pelo desastre ambiental. No mar, há 3 barcos de pesquisa e barcos de pesca também participam do projeto. Esse barco de pesquisa vai percorrer 200 milhas náuticas. Já foi a Guarapari, litoral sul do Espírito Santo, também vai a Abrolhos, na Bahia, coletar corais. Agora, os pesquisadores estão coletando plâncton, micro-organismos que ficam na coluna d'água. A gente coleta camarões, peixes que se alimentam do plâncton e peixes predadores que se alimentam de outros peixes, porque isso pode afetar todos os níveis seguintes, incluindo os humanos. Em outra cabine do barco, que também virou laboratório, Hugo filtra a água do mar. Passa a água, ficam as bactérias. Eu posso comparar os grupos que estavam presentes antes da lama e após a lama. Então, eles foram afetados pela presença da lama e, além disso, eu consigo também descobrir de que forma que essa alteração agora está interferindo no ambiente. A pesquisa vai analisar todos os ambientes por onde a lama passou ao longo dos últimos 3 anos. Os dados de todos os estudos serão integrados. A cada 6 meses, os resultados serão divulgados. Essa pesquisa é totalmente inédita assim, no Brasil, uma vez que ela integra diferentes áreas e analisa de uma forma completa todos os ambientes então, da Bacia do Rio Doce e da região costeira adjacente. Uma avaliação feita por uma rede, a Rede Rio Doce Mar, constituída por instituições públicas, por universidades, institutos de pesquisa, o que dá uma credibilidade muito grande. No litoral sul de Santa Catarina, um surfista salvou um filhote de baleia franca que estava enrolado numa rede de pesca. O resgate durou 3 horas em alto mar. A reportagem é de Denise de Medeiros. O resgate foi todo gravado por um amigo do surfista João Alberto. A mãe do filhote de baleia franca ficou por perto durante todo o trabalho de retirada da rede de pesca, o que levou mais ou menos umas 3 horas. Já estava quase escuro quando o filhote finalmente conseguiu se livrar da rede. Eu vi que o bicho realmente precisava de ajuda e teria que ser naquele momento, né? Eu sei que existem alguns protocolos, mas no momento teria que fazer a ajuda. Eu não queria ver o bicho de forma nenhuma encalhar na praia, eu viesse, né, a falecer a óbito aqui no farol de Santa Marta. Ela estava já há muito tempo vindo para a praia, a gente pegou o tombo, eu comecei a rolar junto com ela. Foi um momento bem dramático assim. A
paixão do João pelos animais é antiga e na região do Farol de Santa Marta não tem quem não conheça o surfista por esse amor. Por isso, assim que o filhote da baleia apareceu todo enrolado numa rede de pesca na Praia Grande, foi para ele que as pessoas ligaram. No meio da correria toda, a gente tem uma equipe de surf na qual a gente tem equipamentos de jet ski, que faz todo o trabalho náutico na contenção do Big Surf, que é o surf de ondas grandes. E justamente ontem a gente estava com o equipamento quebrado. E naquela correria eu pensei em alguns amigos que rapidamente disponibilizaram o equipamento. Essa história terminou bem, mas o final poderia ter sido outro, uma vez que não dá para prever como uma baleia vai reagir quando se chega tão perto. Segundo a APA, uma unidade de conservação federal da baleia franca, a determinação, de acordo com os procedimentos internacionais, é entrar em contato com os órgãos ambientais que possuem especialistas para essas situações. Mesmo sem querer, uma baleia franca pode machucar quem se aproxima dela. Segundo especialistas, nesse caso, o João poderia ter ficado enrolado na rede e ser arrastado para o fundo do mar. Felizmente, nada disso aconteceu. O João já ajudou elefante marinho e até gaivota, mas nunca tinha chegado tão perto de uma baleia. Ele é surfista de ondas grandes, diz que nasceu e cresceu perto do mar. Por isso, resolveu se arriscar para salvar o animal. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Oi, Eli, boa tarde para você. Boa tarde para você, Doni. Para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, segunda-feira com sol a tarde toda, exceção pelo Brasil. O sol vai brilhar forte somente nessa área aqui entre Salvador e Fortaleza, também na divisa do Pará com o Amazonas e entre o oeste de Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país, em verde aqui no mapa, tem previsão de chuva. Tempo mais fechado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, passando pelo leste do Paraná e de São Paulo, também parte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. É a umidade que está chegando do mar aqui nessas regiões que está deixando as nuvens mais carregadas. São Paulo também está assim, né? Está fechado, já choveu, está até friozinho, né? É verdade, eu sabia que você ia falar do frio, Sandra. Aqui na Grande São Paulo choveu bastante na madrugada, tem possibilidade de chover mais hoje. E Curitiba e Goiânia, junto com São Paulo, estão aqui na lista das capitais com bons volumes de chuva previstos para hoje até a noite. Assim como Floripa, Rio de Janeiro, é feriado no Rio hoje, também Vitória, BH e Brasília, todas com risco de uma chuva mais encorpada. Já Salvador, Fortaleza, também Manaus, Boa Vista e Porto Alegre estão com tempo firme, muito calor no Nordeste e também no Norte. Em Porto Alegre, temperaturas mais amenas. E amanhã, Eli? Amanhã pode chover no interior nordestino, também no leste do Tocantins, nessa área aí, as cidades sem chuva há uns 6 meses. E amanhã essa chuva pode vir em forma de temporal isolado em toda essa região em laranja aqui no mapa, que pega também parte de Minas e do Espírito Santo. No Piauí tem chance de chover na cidade de Fronteiras, onde fica o açude Barreiras, que está com apenas 1,59% da capacidade. E pode chover também na cidade de Pio Nono, onde fica o açude Cajazeiras, que também opera com menos de 2% do total. Agora, atenção, a chuva de amanhã não vai resolver o problema dos açudes do Piauí. Como eles estão com um nível muito baixo, é preciso chover bastante para molhar o solo primeiro e só depois ir acumulando água no reservatório. Isso só acontece se houver boas chuvas por vários dias seguidos. Agora, no sul do Maranhão, onde fica a cidade de Balsas, no leste do Tocantins, onde fica Dianópolis e também no oeste da Bahia, onde fica a cidade de Barreiras, se chover amanhã, essa chuva deve ser muito bem-vinda. Os agricultores dessa área aí só estão esperando chover mesmo para iniciar o plantio da soja. Então, a gente está na torcida aqui, junto com vocês, para que essa chuva venha mesmo. Com certeza. Obrigada, Eli. Até amanhã. Valeu, até amanhã. 13 pessoas morreram por causa de uma forte chuva que atingiu o sudoeste da França. Um dos rios subiu mais de 6 metros, numa das piores enchentes em um século, na região de Aude. Helicópteros estão ajudando a resgatar moradores ilhados. A região de Aude é turística e atrai o público com suas cidades centenárias e vilarejos em montanhas que se estendem até o mar Mediterrâneo. Em Portugal, o furacão Leslie provocou uma morte e deixou 28 feridos. Os lugares mais afetados foram a Ilha da Madeira e a região de Coimbra, no continente.
70 mil casas ainda estão sem luz e há dezenas de pessoas desalojadas. A tempestade perdeu força quando chegou à Península Ibérica, mas também atingiu a Espanha com ventos de 100 km por hora. No fim de semana, ventos fortes que atingiram o Reino Unido trouxeram dificuldades para pilotos no aeroporto de Bristol. Este flagrante mostra o avião chegando de lado na pista. O vento era tão forte que o sucesso do pouso dependia da habilidade do piloto. Esse outro avião teve dificuldade semelhante também, mas os dois pousaram com sucesso. Os ventos são consequência de uma tempestade que atingiu o Reino Unido. As Nações Unidas fizeram um alerta. A população do Iêmen está à beira da pior crise de fome do mundo em um século. O país está em guerra desde 2015. Veja na reportagem da correspondente Cecília Malan. Falta comida no Iêmen e 13 milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome. Anissa é só pele e osso. Faz 2 anos que a menina não se alimenta direito. Ela não vai sobreviver, diz a médica. Esse bebê nasceu prematuro. Na falta de enfermeiras, é a mãe que ajuda o filho a respirar. São as crianças esquecidas da pior crise humanitária do mundo hoje em dia, segundo a ONU. A guerra do Iêmen é um jogo de xadrez entre 2 países que disputam a influência na região. A Arábia Saudita, com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido, bombardeia áreas tomadas pelos rebeldes Houthis, que são apoiados pelo Irã e tentam derrubar o governo central. O regime saudita não quer ver o fortalecimento do Irã no Iêmen ou em lugar algum. No meio dessa disputa de interesses, que já dura 3 anos, está a população iemenita. 10 mil pessoas morreram. Nem mesmo os acampamentos para desalojados oferecem segurança. As bombas acabaram com a gente, grita essa mulher que perdeu a filha. As Nações Unidas já fizeram inúmeros apelos para que os sauditas suspendam o bloqueio ao principal porto do país. Mas o regime saudita insiste que ele é a porta de entrada para as armas dos rebeldes. E assim, sem acesso à ajuda humanitária, o desespero toma conta. Estamos exauridos, diz a senhora que está há 4 dias sem comer. Só o Reino Unido já vendeu quase 5 bilhões de libras em armamento pesado para a Arábia Saudita desde março de 2015. Muitas dessas armas foram usadas em ataques aéreos no Iêmen, atingindo civis em festas de casamento, clínicas médicas e até ônibus escolares. Muita gente diz que o conflito no Iêmen é uma guerra esquecida, ignorada, que recebe bem menos cobertura na imprensa internacional do que, por exemplo, a guerra na Síria. É impossível fazer uma escala ou mensurar a dor, o sofrimento. Onde quer que seja, são seres humanos pedindo socorro. A polícia turca acaba de chegar no consulado da Arábia Saudita em Istambul para fazer buscas no local. No dia 2 de outubro, um jornalista saudita entrou no consulado e nunca mais foi visto. Vários países europeus, a ONU e os Estados Unidos querem explicações. Veja na reportagem da correspondente Sandra Coutinho. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, está a caminho de Riad, na Arábia Saudita, para conversar sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O presidente Donald Trump disse hoje que Jamal pode ter sido vítima de bandidos, mas a suspeita é que o regime tenha ordenado a morte porque o jornalista era um crítico da monarquia saudita. Mais cedo, numa conversa com Trump, o rei Salman negou qualquer envolvimento no caso. Jamal Khashoggi desapareceu depois de entrar no consulado saudita de Istambul, na Turquia, há quase 2 semanas. A polícia turca afirma que imagens gravadas pelo relógio de Jamal mostram que ele foi torturado por agentes sauditas que pousaram na Turquia naquele dia e voltaram para Riad horas depois. Hoje, investigadores turcos receberam autorização para entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, onde o jornalista foi visto pela última vez.
Aqui nos Estados Unidos, várias empresas americanas suspenderam a participação numa conferência convocada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita na semana que vem. Elas não querem ter a imagem associada ao país, caso fique provado que a monarquia saudita ordenou a morte de Jamal. O encontro, que já estava sendo chamado de Davos do Deserto, discutirá a construção de uma cidade chamada Neom, criada para concorrer com outros centros futuristas do Oriente Médio. Agora, o sumiço de Jamal pode jogar areia no sonho de uma nova pérola no deserto. Na Nicarágua, a polícia prendeu 38 pessoas que iriam participar ontem de uma manifestação contra o presidente Daniel Ortega. Dezenas de pessoas estavam reunidas para uma marcha no centro da capital, Manágua. Quando os policiais chegaram, agiram com brutalidade. Arrastaram e jogaram os manifestantes dentro de carros da polícia. O protesto tinha sido convocado pela Unidade Nacional Azul e Branco, um bloco que reúne 40 organizações opositoras ao governo Ortega. Depois das prisões, a marcha foi cancelada. 8 pessoas já foram liberadas. Mas a Polícia Nacional informou em nota que 30 permanecem presas porque convocaram e participaram em manifestação pública sem a devida permissão policial. Segundo a ONU, pelo menos 300 pessoas morreram em protestos contra o presidente Ortega entre abril e agosto. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, deve ser transferido a qualquer momento de um hospital no interior do Paraná para Brasília para começar a cumprir a pena de 4 anos e 6 meses por crimes contra o sistema financeiro. A gente vai então agora ao vivo a Cascavel, lá no Paraná, conversar com o repórter Cícero Bittencourt, que tem mais informações. Cícero, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, Doni, para todo mundo. O senador Assir Gurgax está internado neste hospital, que é da família dele, com escolta policial. Ontem à tarde, o delegado da Polícia Federal, Marco Smith, esteve aqui para fazer a transferência, mas os médicos não deixaram que o senador saísse. A transferência só deverá acontecer depois que a Vara de Execuções Penais de Brasília decidir para onde o senador será levado. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência imediata, alegando que a remoção não põe em risco a vida e a saúde do senador e que Assir Gurgax poderá prosseguir o tratamento durante a execução da pena. Gurgax foi internado na semana passada com labirintite e crise de ansiedade. Os médicos apresentaram um atestado para que ele ficasse internado por 20 dias por problemas psiquiátricos. O senador foi condenado por crime contra o sistema financeiro por fraudes no empréstimo do Banco da Amazônia para uma empresa de ônibus da família dele. A defesa alega que a transferência viola os direitos humanos e, por isso, vai recorrer. Boletos atrasados em valores superiores a R$ 100 podem ser pagos a partir de agora em qualquer banco ou caixa eletrônico e também pela internet. A reportagem é da Flávia Alvarenga. Sabe aquela conta que chegou e você perdeu o prazo de pagamento? Dá um trabalho danado. Tem que reimprimir boleto, tem que ligar na empresa, né, pedir para enviar boleto novamente, é um transtorno. Às vezes a gente tem conta em outro banco e não pode efetuar o pagamento ali, né? Temos que se direcionar, né, ao banco que pede lá no boleto. Mas essas regras estão mudando. A partir de agora, boletos vencidos que tenham valores de R$ 100 ou mais já podem ser pagos em qualquer agência bancária. O consumidor não precisa ir ao banco que aparece no boleto. Desde agosto, a nova regra já valia para boletos vencidos a partir de R$ 400. No dia 27 de outubro, todos os boletos vencidos, independentemente do valor, também serão aceitos em qualquer banco. E em novembro, será a vez dos boletos de cartão de crédito. Finalmente, eles resolveram fazer uma coisa que beneficia o consumidor. Para tornar isso possível, a Federação Brasileira de Bancos montou um novo sistema que permite que a multa seja calculada automaticamente. Mas para o sistema funcionar, os bancos tiveram que atualizar todos os dados de quem emite os boletos e de quem faz os pagamentos. Assim, é possível pagar a conta atrasada até mesmo pela internet ou por um aplicativo de celular.
A Febraban diz que se alguém tentar fazer o pagamento e não conseguir, é porque pode ter ocorrido um desses problemas. A primeira possibilidade é que a empresa que emitiu o boleto, ao registrar, ela não colocou as regras para recebimento do boleto vencido, e essas regras têm que estar registradas, senão não será possível pagar, ou é um boleto fraudado. Então, nas duas hipóteses, tem que procurar a empresa que emitiu o boleto para que ela substitua o boleto e registre na base para que possa ser pago normalmente. Você vai ver a seguir eleições 2018. O dia de campanha dos candidatos à presidência. A gente volta já. O candidato Fernando Haddad, do PT, teve atividades em São Paulo. Pela manhã, Fernando Haddad recebeu cumprimentos nas redes sociais pelo Dia do Professor e também os cumprimentou. Escreveu: quando você entra em uma sala de aula, você não pergunta se o aluno é corintiano ou torce para o Bahia, se ele é judeu ou muçulmano, se é preto ou branco. Você apenas se doa. Se doa para que as pessoas aprendam e se desenvolvam. Essa é a missão de vida de um professor. O candidato do PT deu entrevista para 2 rádios e disse que vai montar a equipe dos melhores brasileiros para superar a crise que o país está passando. Hoje também na rede social, disse que o educador Mário Sérgio Cortella deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. No fim da manhã, o candidato do PT deu uma coletiva no hotel em São Paulo. Fernando Haddad disse que, se for eleito, vai deixar mais clara a proibição da educação à distância para o ensino fundamental. Toda a perspectiva do mundo é a educação em tempo integral. Ou seja, manter a criança na escola tempo integral para que ela possa conviver, se socializar, construir a sua própria personalidade, ter um professor e, às vezes, 2 professores à disposição. Fernando Haddad disse que há grande ociosidade nas universidades públicas, ou seja, há muitas vagas que não são preenchidas. O candidato disse que é necessário fazer investimento nessas universidades para atender mais estudantes. Dá para colocar muito mais aluno nessa infraestrutura do que tem. O grande entrave é a permanência. Então já é gratuito o ensino nessas universidades. O que a gente tem que fazer é oferecer alguma condição de assistência estudantil. E o que está causando a evasão é que esse jovem não tem condição de pagar aluguel de uma república, restaurante universitário, transporte urbano. Então, nós vamos ter que cuidar disso. Jair Bolsonaro, do PSL, visitou um batalhão da PM durante a manhã. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o início da manhã em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Às 10h30, Bolsonaro saiu para ir até a sede do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Ele não falou com a imprensa, mas a assessoria divulgou esse vídeo do encontro dele com policiais no BOPE. Temos a segunda maior bancada de Brasília, sem televisão, sem partidário, sem nada. Isso vem de gente como vocês. Então nós temos que acreditar e tentar mudar. E buscar fazer a coisa certa. Eu acho que isso é possível. Afinal de contas, não temos outro caminho. Assim sendo, encerrando, muito obrigado a todos vocês. Mais de tudo, pela confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Caveira! Caveira! Estou dando continuidade para o coronel, mas quem vai mandar no Brasil serão os capitães. Jair Bolsonaro tem conversado diariamente com eleitores pelas redes sociais. Na primeira postagem de hoje, ele listou algumas propostas de campanha. Disse: o brasileiro desta vez terá a opção de escolher um presidente que pegue firme contra a bandidagem, contra a saidinha nas prisões, a favor do livre mercado, contra a ideologia de gênero e doutrinação nas escolas, contra o desarmamento, livre de acordões com corruptos para atender aos interesses da nação e não de partidos políticos, contra o aborto, a favor da redução da maioridade penal. Num outro post, Bolsonaro parabenizou os professores pelo dia de hoje. Também como professor de educação física, que sou, digo-lhes que estamos juntos na construção do Brasil que merecemos.
A seguir, Meghan Markle e o príncipe Harry esperam o primeiro filho. E a Globo recebe 2 indicações para o Emmy Internacional Kids. A gente volta já. A Globo recebeu 2 indicações ao prêmio Emmy Internacional Kids. É o reconhecimento mais importante da televisão mundial para programas infantis e juvenis. 13 países estão na disputa este ano. Malhação, Viva a Diferença, concorre na categoria Séries. O programa celebrou a diversidade na cidade de São Paulo, contando a história de amizade entre 5 garotas. Na categoria Reality, quem concorre ao prêmio Emmy é a 2ª temporada do The Voice Kids, vencida pelo cantor Thomas Machado, de 9 anos. Os ganhadores do Emmy Kids vão ser anunciados na França em abril do ano que vem. Ao todo, a Rede Globo tem 16 prêmios Emmy. O Palácio de Kensington anunciou que Meghan Markle está grávida do primeiro filho. O próximo bebê real deve chegar na primavera do hemisfério norte, que começa no fim de março. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle chegaram a Sydney para um tour de 16 dias pela Austrália e ilhas do Pacífico. Os médicos alertaram para o risco de Zika em Tonga e nas Ilhas Fiji. O bebê será o 7º na linha de sucessão ao trono britânico. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.